Bom dia, crianças! Vamos lá para o nosso segundo conteúdo do dia hoje, ciências. Vamos falar sobre o solo, então corre lá, pega o livro de ciências e abre na página 8, da página 79. Vamos lá, página 79 do livro de ciências, o solo. O que é o solo? É a superfície sólida da crosta terrestre, onde nós pisamos, plantamos e construímos. Ele é utilizado pelo homem para fins econômicos, tendo uma grande importância para a vida por meio das práticas agropecuárias e na geração de alimentos para a sociedade. Como se formou o solo? O solo se forma a partir do processo de degradação das rochas de origem, chamadas rochas-mãe. Isso quer dizer que no início não existia solo na Terra, apenas grandes e variados grupos rochosos que lentamente foram desgastados pelo clima, pela ação da água e dos ventos e também pelos seres vivos, sobretudo as plantas. A lenta desagregação proporcionou a formação de sedimentos que se mantiveram aglomerados e assim formaram o solo. E o solo é a parte mais superficial da litosfera, onde as plantas, tanto silvestres quanto cultivadas, são germinadas e se fixam, encontrando os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Vamos falar agora sobre as rochas, tá? Tem as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas são também chamadas de rochas ígneas e são formadas pelo magma solidificado expelido pelos vulcões. Olha que interessante. As rochas sedimentares, elas são formadas por meio de sedimentação de partículas de outras rochas existentes ou de materiais orgânicos. E já as rochas metamórficas são aquelas que sofreram modificação na sua estrutura em decorrência das altas pressões ou das altas temperaturas, tá, gente? Vamos lá. E o subsolo? É a camada que fica debaixo do solo e é formado por rochas, minerais e água. Olha um exemplo aí na página 80, onde fica o subsolo, bem lá embaixo, tá? Os tipos de solo. Existem vários tipos de solo, mas cada um tem suas características e eles podem ser permeáveis e impermeáveis. Os permeáveis são aqueles que deixam passar a água com facilidade. Exemplos: solos umífero, arenoso e calcário. E já os impermeáveis são aqueles que impedem ou dificultam a passagem da água. Um exemplo é o solo argiloso. No solo nós encontramos 4 componentes principais: a areia, argila, calcário e humus. E a quantidade de cada um desses componentes caracteriza o solo. Assim podemos classificá-lo em solo umífero, solo calcário, solo arenoso e solo argiloso. Vamos lá, os tipos de solo. Tem o solo umífero, tá? O solo calcário, temos o solo arenoso e temos o solo argiloso. O solo umífero, ele contém muito humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição, e é considerado um solo bom para o plantio, pois ele é rico em nutrientes para as plantas e ele é permeável, absorve bem a água e também é conhecido como terra preta.
Vamos lá para o solo calcário. Neste solo, o componente principal é o calcário, muito utilizado em construções, e ele é formado pela decomposição de ossos de animais e conchas. O calcário ele também é permeável. O solo arenoso é um solo permeável e ele não acumula muita água. Por isso ele forma terrenos secos. Contém maior quantidade de grãos de areia. Na praia há uma grande quantidade de areia. E no deserto também, tá? O solo argiloso. Esse tipo de solo forma terrenos úmidos por reter muita água. Quando fica seco, pode rachar. E quando chove muito, ele fica encharcado. A maior parte dos solos ela é composta das misturas desses tipos. É do solo que nós retiramos grande parte dos nossos alimentos. Por isso, devemos cuidar bem dele. Os cuidados com o solo são muito importantes para as vidas animal e vegetal. No solo argiloso, a água ela fica retida, pois os espaços entre os grãos são menores, o que o torna impermeável. Saturado, formando barro. Ele necessita ser drenado, ou seja, o excesso de água ele precisa ser retirado. Isso pode ser feito por meio de valas ou colocando-se tubos para a água escoar. Observe as imagens aí a seguir, as diferenças entre os tipos de solo, tá vendo? Cuidados com o solo, plantio. Todo solo, após a colheita, ele deve ser revitalizado para que o novo plantio possa crescer de forma saudável. E essa é a razão pela qual podemos verificar no campo os tratores ou arados revolvendo a terra e adubando-a de acordo com a plantação. Durante a plantação, alguns agricultores eles utilizam agrotóxicos, que são substâncias químicas colocadas nas plantações para evitar as pragas. Essas substâncias podem ser prejudiciais ao solo e ao próprio ser humano, bem como para os rios, lagos e outros, tá? E agora a erosão é o nome dado ao desgaste que ocorre com o solo causado pela ação do vento, da água e em consequência da ação do homem. Quando o homem desmata uma determinada área, ele acaba retirando a sua proteção. Com isso, o solo fica desprotegido e pode sofrer com a ação das chuvas e dos ventos. Outro fator que contribui para acelerar a erosão são as queimadas, que provocam a perda de nutrientes do solo, além de destruir os seres vivos que ajudam a manter o solo fértil. Mas o solo prejudicado pela erosão ele pode ser refeito com a ajuda de uma boa terra e com o plantio de novas árvores. A poluição, a transformação ou decomposição do lixo é uma das grandes formas de contaminação no solo. Chorume é um líquido produzido pela decomposição da matéria orgânica. Ele penetra no solo e o contamina, onde tem o lixão mesmo, ali naquele lugar, tem muito chorume. O lixo produz esse chorume e pela decomposição da matéria, né, de tudo que é jogado ali no lixo, e ele penetra no solo e deixa toda aquela área contaminada. Extração de minerais. O subsolo ele é pobre em nutrientes para o cultivo das plantas, porém ele é rico para a exploração de minerais como o ferro, o cálcio, o alumínio, as pedras preciosas e as semi-preciosas. Minerais que, quando encontrados, favorecem a confecção e a criação de produtos, máquinas e equipamentos, assim como os minérios líquidos como o petróleo e a água mineral. O diamante, ele é um mineral bastante conhecido por ser muito valioso. O alumínio é utilizado para fazer portas, janelas e utensílios para casa. Com o ferro, nós podemos fazer grades, ferramentas, etc. A todo local em que a riqueza ela é extraída do subsolo, dá-se o nome de mina. O homem explora as minas de várias formas, de acordo com a natureza do mineral que elas fornecem. Atualmente existem muitas perfurações para retirar água do subsolo. Verdadeiras minas de água existem em camadas profundas no subsolo. Olha que interessante.
E ao fazer a perfuração, a água jorra. Porém, é preciso conscientização, orientação e responsabilidade na exploração de minério, seja ele qual for, para que não ocorra a degradação do solo. Vocês irão fazer a página 86, a página 87 e a página 88, tá? Página 86, 87, 88 apenas. Não é para fazer a página 89 e nem a página 90 e nem a página 91. E logo mais a gente se encontra lá no Google Meet para tirarmos as dúvidas e fazermos a correção. Beijo, até mais tarde.